Olá, bom dia a todos. Meu nome é Renato Souza, sou estudante de psicologia, possuo também algumas especializações também na área da psicologia e eu gostaria de estar compartilhando com vocês algumas experiências, a validação teórica de algumas teorias que nós aplicamos aqui no processo de alfabetização do nosso filho, né, falando nosso no contexto familiar, tá ok? A minha esposa fez um curso de alfabetização para crianças com autismo, quando meu filho tinha 4 anos, estava apresentando uma série de dificuldades nesse processo de alfabetização, ficando um pouco atrasado em comparação aos seus pares. E aí ela aplicou toda essa metodologia e eu pude observar esse processo de alfabetização, como ele ocorreu. Então eu vou estar relatando aqui algumas adaptações, algumas formas que ela usou para estruturar, né, esse processo, essa dinâmica, né, sempre baseada em ABA, tá bom? Da análise do comportamento aplicado, trouxe muitas conquistas, né, muitas aquisições de habilidades durante esse processo, foi o caminho facilitador. Mas eu acho que vocês já puderam observar que eu gosto de ir além do que tem disponível, né? Normalmente sobre teorias e tudo mais. Eu gosto de uma entrevista de um autor chamado Viktor Frankl, que ele fez ainda nos anos 80, falando da teoria dele, né, da logoterapia, da análise existencial, e ele falando que a teoria que ele tinha sobre busca de sentido era uma teoria aberta, que ele não poderia desconsiderar, desculpe a minha dicção, né, que também já é uma marca registrada minha, né, umas falhas de dicção e às vezes umas convulsões, né, mentais, né, que chulamente eu chamo assim, né, os meus tics, tá bom? Então, voltando a falar de Viktor Frankl, ele falava que a teoria dele era uma teoria aberta a se comunicar com outras teorias, né? E eu acho isso de uma sabedoria tremenda, porque não podemos desconsiderar as outras conquistas, né? E como ele disse nessa entrevista, né, que ele não poderia desconsiderar os ganhos, né, os desenvolvimentos, as questões que as pessoas conseguiam e conseguiram resolver, superar, ressignificar com as outras teorias. E que ele não era o dono da verdade, né? Que ele não existia na psicologia uma verdade absoluta. Isso ressoa muito com as coisas que eu acredito. Então, normalmente, por exemplo, nós nos pautamos aqui com os estímulos do meu filho pela terapia ABA, né? Que tem uma inegável força de conquista de habilidades, né? É indiscutível as evoluções que esta terapia proporciona no, no atendimento, no tratamento, nos estímulos que a gente pode ofertar para criança com autismo. Pois bem, mas eu não gosto de ficar parado e preso a uma única linha de pensamento. Então isso me motiva a estar pesquisando outras coisas, estar analisando, e se eu acho que é viável, que é enriquecedor, por que não pegar outras teorias que também comprovadamente são que também ofertam essa aquisição de habilidades, né? Esse desempenho e que, inclusive, em alguns momentos, se comunica de uma forma bem direta com outra teoria, por que não atuar de forma conjunta, a fim de potencializar essa aquisição de desenvolvimento de habilidade? E é o que eu fiz, tá bom? Então eu vou estar falando sobre Levi Vygotsky, com a sua zona proximal de desenvolvimento, que nós vamos chamar de ZDP, e toda a estruturação, todo o, todo, os meios para um desenvolvimento que nós temos disponível através da terapia ABA para o atendimento de crianças dentro do transtorno do espectro autista, e eu vou estar validando com as intercorrências e com a própria aquisição de habilidades que nós tivemos aqui na nossa casa, tá bom? Vamos lá. Então aqui, ó, a falha na fundação. É o primeiro tópico que nós vamos falar. Por que o modelo padrão
falha no autismo. E quando eu falo de modelo padrão, eu não estou falando da terapia ABA em si, eu estou falando do modelo que nós temos hoje no nosso sistema de ensino. Para quem não sabe, é o modelo prussiano, tá bom? Esse modelo ele foi desenvolvido na Prússia. A Prússia é o território que ocupa o que hoje é a Rússia e um pouco mais, era um pouco maior, era inclusive maior do que a antiga União Soviética, que engloba outros países ali da região da Rússia que nós conhecemos hoje. Ali era o reino da Prússia, tá bom? Durante a Guerra Napoleônica, eu vou falando as coisas que eu vou lembrando sobre o sistema educacional, tá bom? Que outrora eu já li, já pesquisei para poder, inclusive, entender, tá? Durante a Guerra Napoleônica, o Napoleão estava lutando contra a Prússia e o rei da Prússia sentiu dificuldade no desenvolvimento. Só para contextualizar, tá, gente? Desculpa. Ele sentiu muita dificuldade com seus exércitos, no cumprimento de ordens, das demandas da própria guerra, né, no fornecimento de recursos, né, de quantas pessoas estavam dispostas a se sacrificar para financiar aquelas batalhas. Tá? Então ele se reuniu com os generais e eles pensaram o que eles teriam que mudar na sociedade para que eles formassem soldados melhores e pessoas também da parte industrial, da produção de materiais, né? Porque estava sendo muito exigido, o que eles poderiam fazer nesse sentido para formar uma sociedade que sustentasse as bases de uma guerra, de um conflito. Então, eles estabeleceram um modelo muito parecido com o que nós temos hoje no processo de educação, né? Eles acreditavam que eles teriam que fazer alterações no processo de educação, no processo cultural daquela sociedade. Então, foi o primeiro modelo que nós temos registrados na história, é o primeiro modelo de educação fomentado, fornecido pelo Estado, tá bom? Antes disso, não, cada um corria atrás dos seus conhecimentos e das suas aquisições. E aí eles modelaram esse processo de educação bem parecido com o que nós temos hoje e muito mais ainda próximo por questões, inclusive técnicas, do que nós tínhamos, né, nos anos 90, nos anos 80, né, que era aquele sinal, parecendo um sinal industrial, né, do toque das empresas, né, mas nós temos ainda essa dinâmica de blocos, de fornecimento de conhecimento em blocos, tá? Das pessoas sentadas em fileiras, né? Das pessoas, das crianças, né? Se organizarem antes de entrar na sala de aula, do professor como o detentor supremo do conhecimento, como um líder, tá? E não como um igual, transmitindo o conhecimento, mas sim como o detentor supremo, como uma autoridade, e já hierarquizando o conhecimento, hierarquizando a cultura, né? Fomentando a disciplina, né? Criando essa estrutura disciplinar, né? De sentar como nas indústrias para poder fazer suas refeições e tudo mais. Então já iam desenvolvendo os jovens dentro de um sistema de potencial funcionário para trabalhar nas empresas, nas indústrias ou sob comando, e também pessoas com mais senso de ordem, de cumprimento de normas, de liderança, né, de figuras de autoridade, para que fossem bons soldados. Isso é o que a história nos aponta, tá bom? E por que esse modelo ele não funciona tão bem para a pessoa dentro do transtorno do espectro do autismo? Porque é um modelo muito rígido, né? E um modelo que padroniza as ações, a forma de ensinar, né? Os blocos, os tempos de concentração. Então, não só a pessoa com autismo, mas qualquer pessoa neuroatípica, né? Neuroatípica, ela tem uma forma de processar o mundo de uma forma totalmente diferente, né? Então, pessoas com transtorno de déficit de atenção têm muita dificuldade, pessoas com síndrome de Down também precisam de um material mais estruturado, de informações mais curtas, também têm dificuldade, pessoas com déficit de inteligência, né, que é o DI, também tem muita dificuldade de estar processando, pessoas com disgrafia, pessoas com com qualquer outro transtorno que influencie de alguma forma
no sistema de concentração sustentada, né? Nessa necessidade de permanecer e seguir padrões, fica muito difícil encaixar essa pessoa dentro do processo educacional, da forma de ensinar que culturalmente não só nós, mas a maioria dos países tem, tá bom? Então o sistema tradicional assume uma progressão de linearidade, né? O desenvolvimento ele é linear, ele é ofertado de uma forma padrão e as crianças né, que espera-se que as crianças se desenvolvam mais ou menos e essa aquisição de conhecimento vem acontecendo mais ou menos dentro do mesmo padrão, né? Em uma crescente, né? As formas de motivação, a motivação ela é presumida como se todos se sentissem motivados da mesma forma, então segue-se através de notas e elogios apenas, e o canal principal é o foco auditivo e verbal, né? É através do diálogo, da oratória, né? Esse é o foco principal do sistema educacional atual, né? Agora, dentro desse processo de alfaiataria cognitiva, e eu chamo assim, e outros autores também chamam, deveria ser costurado as metodologias, as formas de acessar as pessoas, as crianças, talvez em turmas menores, com características parecidas, né? Algumas vão ser por métodos mais visuais e que essas deveriam permanecer em grupo, outras através da verbalização, né? Através da aquisição de conhecimento pelo sistema auditivo, Outra, outras de forma mais estruturada, com intervalos parecidos. Eu sei que é dispendioso, que seria difícil e que talvez seja até utópico, mas esse seria o modelo perfeito. E nós devemos falar da forma perfeita para que, por mais que não seja alcançado essa maneira de acessar a mente dessas crianças no processo educacional, mas nós podemos, como pais, como tutores, como acompanhantes terapêuticos, podemos estruturar nossa forma de ensinar outras habilidades, inclusive as habilidades educacionais, e aí é onde eu entro aqui na minha família, porque sou eu que toco essa parte, estruturo mais ou menos dessa forma. E dá muito certo, tem dado muito resultado, tá bom? Então seria uma análise de tarefas mais estruturadas e de acordo com os caminhos de aprendizado daquela criança, uma motivação capturada. Eu tenho que analisar o que é realmente o interesse daquela criança, o que é verdadeiramente reforçador, né, para aquela criança, para que eu possa ofertar essa motivação, trabalhar os temas dentro dessas motivações, o que acaba sendo muito difícil de fazer com mais crianças dentro do mesmo ambiente, porque individualmente os reforçadores, né, as suas ilhas de atenção, as suas ilhas de foco são de formas diferentes. Para você alcançar o maior potencial de aprendizagem, quanto mais individualizado, né? Quanto mais individualizado, eu com as minhas convulsões mentais, né? Quanto mais individualizado, melhor, tá bom? E a ancoragem, isso é muito do ABA, né? Essa ancoragem visual e espacial, né? Essa estruturação, né? O ABA vai falar muito disso, de estruturação do conhecimento. Ó, na terapia ABA aqui a gente vai ter a estruturação tática, as lições, né? O que espera-se daquela criança dentro do processo deve ser muito objetivo, né? Que é uma das características de boa parte das pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo, né? Então, tudo deve ser muito objetivo. E eu costumo usar muito também imagens de escada, porque eu acredito que são micro degraus, micro conquistas, e o conjunto dessas conquistas forma uma grande habilidade, um grande desenvolvimento. Mas são micro conquistas todos os dias, e quem é pai ou mãe de criança com autismo sabe disso, né? Que todo tempo nós estamos atrás, né? Dessas microevoluções, né? Tá bom? E aí, no final das contas,
a gente alcançar os nossos objetivos, os objetivos que nós temos para que essas crianças naveguem melhor na sociedade, tá bom? Então, a fragmentação lógica, né? Fragmentar as lições, né? Em contextos menores, em perspectivas menores, em objetivos pequenos, e cada conquista deve ser comemorada, deve ser reforçada. E eu vou falar para vocês como nós fizemos aqui, como a minha esposa fez, né? E eu pude ver e aprendi muito com essa experiência. E trabalhar o hiperfoco, né? As áreas de interesse, né? E a ZDP de Levi Vygotsky fala muito, e aí ressoa muito com o acompanhante terapêutico, né? Da ABA, né? A ZDP, Vygotsky defende que a, a estrutura de aprendizado, né? O limiar de aprendizado, ele está entre o que a criança não consegue fazer sozinho, mas ela consegue fazer com auxílio de um acompanhante, de um mediador. E aí, se for, e aí tá o bom senso do terapeuta, né? A empatia, uma pessoa que esteja disposta a fazer. Porque se aquela habilidade está muito acima do que aquela pessoa, em tese, conseguiria fazer, a ponto de causar frustração, você passou do limite e você bloqueia a iniciativa de aprendizagem, né? Você acaba, a frustração acaba atrapalhando esse processo de aprendizagem, de conquista de conhecimento. Então, esse limiar, ele é muito estreito. Seria exatamente o que ela não consegue fazer sozinho, o que ela consegue fazer com o auxílio de um mediador, mas que não seja tão difícil a ponto de ser frustrante. E esse exato ponto é a ZDP, é o ponto que a pessoa, e isso serve para qualquer criança e qualquer pessoa, é o ponto que a pessoa mais está adquirindo conhecimento. É isso que Vygotsky, ele, é, ele defende, né? E ressoa muito com o que eu acredito do processo de evolução e tento aplicar constantemente. Aqui está o motor da aprendizagem, né? É baseado aqui na terapia ABA, com seus reforçadores, né, da área comportamental. Então, identificar qual é o hiperfoco. Então, aqui eu já vou começar a contextualizar um pouco. Como foi? Minha esposa deu seu trabalho, né? Eu vou falar nós, mas essa parte da primeira alfabetização foi a minha esposa praticamente sozinha, e eu estava ainda aprendendo as técnicas e fazendo curso também, tentando me aprimorar, mas em outras questões, né? Mais voltado para AVDs. E aí, o que que minha esposa fez? Primeiro, ela estruturou um espaço, que é uma das características da aba. Então, ela criou figuras que tinha mais a ver com o gosto do meu filho. Então, por exemplo, o meu filho, ele tinha e migrou esse hiperfoco, né? Acabou ficando mais dinâmico, mas em alguns personagens bem específicos, uns bonequinhos de borracha bem pequenininho, e ele gostava de coisas e até hoje gosta de coisas que são muito colecionáveis, né? Então, ela pegou os personagens que ele já tinha e que já tinha os nomes e meio que fez uma correlação com as letras dos nomes daqueles personagens com as letras que ele precisava aprender, porque para ele não fazia sentido falar que C era usado para ou K para cavalo, né? Para ele não fazia muito sentido. Mas por exemplo, para falar, não sei, de um personagem específico que tinha o início da grafia do seu nome, né, da letra do seu nome, que fosse associado a uma letra, para ele era muito mais fácil, mais motivador, né, para que ele permanecesse, né, para que ele ofertasse essa atenção sustentada para tentar aprender, para fazer essa correlação, era muito mais motivador e interessante, e foi assim que a minha esposa adaptou. Os reforçadores, né, como aqui a gente vai falar de reforçadores e hiperfoco, eles vieram também através desses bonequinhos. A minha esposa e eu, nós compramos vários bonequinhos desse pelo Mercado Livre ou por qualquer outro site, e que vendiam um monte desses bonequinhos num saquinho, e cada vez e aí a gente fazia acordos, era pré-estabelecido que se ele alcançasse tal meta, X meta,
ele de conseguir escrever, de conseguir falar e fazer a letra, e para cada letra que ele conseguisse assimilar, ele estaria ganhando um bonequinho daquele. Então, imediatamente após ele conseguir executar essa tarefa, a gente ia lá, pegava um bonequinho que estava guardado no guarda-roupa e trazia e dava para ele, fazia uma festa e tudo mais. O que o motivava a adquirir, a conquistar e trazia essa sensação de satisfação de ter conquistado, né? Então, nós trabalhamos um pouco nesse sentido aí também dos reforçadores, tá? E outra estrutura que também minha esposa fez, muito sabiamente fez, como meu filho tem uma necessidade de levantar, e eu ainda trabalho isso com ele, né, para se autorregular, para se uma necessidade sensorial e também por questões motora, ela pegou a mesa e fez um L na mesa, onde ela meio que fechava ele com a cadeira e deixou um espaço sim para ele se movimentar, mas o espaço era mais limitado. Então ele sentava do lado dela, eles faziam atividade e quando ele queria levantar ou ela via que ele sentia necessidade ou quando ele fazia, conquistava alguma coisa ali que estava nesse processo de assimilação, ela mesma já direcionava ele para aquele espaço que ela deixou pré-estabelecido, com limites físicos, e falava: "Ó, pode levantar aqui um pouquinho, você brinca aqui um pouquinho, aí você senta de novo, a gente vai para a próxima letra." Então ele ficava girando, movimentando as mãos e etc. Mas ele ficava num espaço ali, mais ou menos de, não sei, 50 centímetros por 50, um espaço que ela acabou estruturando com a própria mesa e as cadeiras e ficou um espaço. E ali ela inclusive deixou um ou outro brinquedinho ali que ela dava para ele, ele se reorganizava ali, brincavam alguns minutinhos ali, 3, 5 minutinhos, e ela pegava de novo o bonequinho, ele sentava e eles partiam para a próxima. Então ela acabou estruturando dessa forma. E foi uma sacada muito inteligente, porque antes ele ia fazer essa autorregulação na sala, por exemplo, e era muito amplo, então era muito difícil trazer ele de volta para aquele contexto. Então, por mais que ele atendia às suas próprias necessidades, olha que sabedoria que ela teve. Por mais que ele atendia às próprias necessidades físicas, né, sensoriais dele, mas não a ponto de se dispersar e ainda estava, em tese, envolvido naquele ambiente da atividade, né? Não chegava a se dispersar totalmente da atividade, né? Ainda mentalmente eles permaneciam um pouco engajados com a circunstância e o que estava acontecendo, né? Isso foi muito legal que ela fez, tá bom? Eu estou compartilhando com vocês porque nós pais compartilhamos as ideias do que deu certo, né? E o que serve para mim pode servir para outro, né? Que estiver vivenciando um contexto parecido, tá bom? E essa é a ideia de estar aqui, né, gravando vídeo, é compartilhar as coisas que eu estudo, que eu pesquiso e as coisas também que eu vivenciei, que deu certo para mim, que pode ser uma ideia, né, a ser feito com outra criança. Essa é a ideia, tá bom? Eu sempre uso essa imagem de degraus, tá? Eu acredito muito, como já disse, né, nessa fragmentação de conhecimento e são as micro aquisições de habilidades que no fim das contas, e nós pais sabemos muito bem disso, né? No final das contas, a gente acaba conquistando grandes mudanças, tá bom? Então tá aqui, né? Primeiro degrau, reconhecimento visual, identificar formas gráficas, né? Depois, num outro momento, depois que você vê que essa aproximação, que esse reconhecimento visual ocorreu, o pareamento de imagens, associar a imagem da bola com a palavra B, por exemplo, né? Se o hiperfoco for bola, de preferência, né? E dar seu trabalho de adaptar é custoso, é dispendioso, eu entendo, mas é a forma de acessar aquela mente com todas aquelas características de rigidez cognitiva, tá? Então, coisas do interesse, assimilação e associação com coisas familiares, é mais fácil de quebrar um pouco essa rigidez, tá bom? Para aquisição de novos conhecimentos. A associação sonora, né, fonética, né? Existe inclusive todo um processo de aprendizado mais voltado para as questões fonéticas, né? Então, é algo que deve se levar em consideração, principalmente para crianças, que o processo de aprendizagem é mais auditivo, tá bom? E a junção silábica, né, a função da leitura autônoma da bola e a conquistas, e aí vai ter que ser adaptado e variado para
para a necessidade, para a perspectiva de desenvolvimento, de aquisição de habilidade de cada criança. Então, a criança que tem uma predisposição em aprender essas questões de imagem, de figura, de som, de pronúncia e de assimilação, nós podemos colocar uma métrica de objetivos um pouco mais altos para que receba um reforçador ou que seja aquela métrica diária, talvez um pouco mais alto. Para crianças que têm mais dificuldade, né, que nós talvez estejamos esbarrando nos pontos de maior dificuldade de aprendizagem daquela criança, então as métricas são mais baixas, né? A expectativa de projeção para receber um grande reforçador, aquela meta diária, pode ser uma meta mais baixa, desde que seja um processo sistêmico, né? E eu gosto muito de coisas sistêmicas, né? Eu acho que o desenvolvimento de habilidades e de conquistas de AVDs, ele deve ser sempre feito de uma forma sistêmica. A gestão da energia, né, da atenção e da regulação emocional, né, da regulação sensorial. Então, ele deve ser levado em conta, né, como eu falei que minha esposa muito sabiamente fez e hoje eu faço com meu filho, né, limitando essa necessidade de regulação sensorial, de busca visual, de girar em torno do próprio eixo por uma questão motora e de movimentos com as mãos, mas eu tento pelo menos limitar o espaço desde que seja confortável para ele, mas não o bastante para que ele se disperse e torne mais difícil a retomada. Então eu acho que e eu sempre digo, né, já disse isso em outros vídeos, a melhor medida de todas as coisas normalmente é o meio, né? O bom senso eu acho que é o maior regulador, né? Você tem que estar vendo o que você está ofertando, se está sendo confortável, as limitações, a estruturação e se você ainda consegue permear o seu objetivo através desta forma e conforme vai havendo o desenvolvimento, vamos acrescentando os graus de dificuldade e diminuindo, inclusive, o suporte ofertado conforme essa criança vai adquirindo habilidades, né? Essa talvez seja a maior das sabedorias do processo de aprendizagem com crianças dentro do transtorno do espectro do autismo. Estruturação visual e previsibilidade ambiental, que é totalmente da aba, né? Então eu ainda faço isso na minha sala. Tem um quadro com os objetivos, e não só de aprendizagem, mas também de desenvolvimento motor, de desenvolvimento de outras habilidades, né? Eu pratico luta com meu filho, eu tenho o dia de fazer os alongamentos e a ginástica, dias de fazer atividades físicas, e aí, conforme ele vai evoluindo, eu vou tentando generalizar, trazendo ele para ambientes maiores, com mais influências ambientais, e eu venho colocando isso em prática e nós estamos se desenvolvendo muito bem. Eu falo aqui que é a dança da mediação, né? O mapeamento da ZDP, né? Que é a Zona de Desenvolvimento Proximal, né? Do Levi-Vygotsky, que nós falamos agora há pouco, e fazer isso no autismo, né? Que é você, além de você ver esse ponto limiar que nós falamos, e que isso é aplicável para todas as crianças, né? Entre o que eu não sei, o que eu consigo com a ajuda do meu mediador e o que realmente é frustrante que eu não consigo, e esse ponto exato é o ponto da ZDP. Só que para criança com autismo nós temos mais um dificultador, né? Que é o tédio, que é as questões sensoriais, né? Que é as necessidades de regulação. Olha como isso é delicado, né? Mas é aplicável, né? Mas olha como é delicado, como tem tantos fatores que devem ser levados em consideração. E a ZDP é também esse ponto do após a regulação emocional, após a regulação sensorial, que aquela criança, que aquela pessoa dá conta, aqueles minutos, aqueles segundos, para alguns casos, que a criança dá conta de ficar sentado, parar e prestar atenção. E esse momento é o momento que ela está adquirindo conhecimento, que ela se predispôs a sentar, a olhar, a ouvir, a entender, a prestar atenção e adquirir aquele conhecimento. Essa é a ZDP, e para cada criança ela fica num lugar diferente, tá bom?
Então eu chamo aqui de andaime cognitivo, né? Que é essa retirada. Primeiro é a oferta de um suporte bem estruturado em todas as questões, e depois é a retirada sistêmica, né? Eu defendo muito isso da exposição sistêmica aos estímulos aversivos. Então, conforme ela vai adquirindo habilidade, nós vamos retirando essa estrutura para que ela consiga aos poucos ir navegando sozinho. E eu vi um vídeo maravilhoso hoje também compartilhando outras questões, né? Me perdoe. E eu também já perdi as esperanças de conseguir fazer as explicações de forma curta, né? Então eu tento passar o máximo, essa é a minha proposta, né? Eu tento passar o máximo de conhecimento e teorizar e também argumentar com experiências subjetivas, e depois eu tento colocar um resumo feito por IA sobre o mesmo tema, porque eu acredito que eu não consiga mesmo, e com as minhas dificuldades, superar a inteligência artificial, talvez em nenhum aspecto, a não ser na profundidade das coisas que eu vivenciei e que eu experienciei como ser humano. Então eu acho que esse é o ponto. Então eu deixei de tentar me preocupar com o tempo do vídeo e passar com a maior profundidade que eu posso as minhas experiências e os meus estudos, e aí a forma mais técnica e mais resumida eu tento fazer uso da inteligência artificial, tá bom? É algo que eu estou tentando fazer agora para tentar ofertar um melhor conteúdo que atenda a necessidade de pessoas em momentos diferentes, tá? É, essa estrutura sistêmica, né, a retirada dessa estruturação é muito interessante. Aí voltando com um vídeo que eu vi hoje, que tinha um tutor no vídeo, não era aqui no Brasil, era nos Estados Unidos, de uma criança que necessitava de um suporte estruturado para poder andar, que era como se fosse um andador com rodinhas, e porque ela tinha alguma questão, alguma deficiência ali, mais ortopédica, mais física das suas pernas. E o tutor estava ensinando ela a subir um degrau. E aí o vídeo falava, inclusive, assim, nós não vamos conseguir tirar todos os degraus do mundo. Então, o ideal é ensinar a criança a subir os seus degraus e a transpor os seus obstáculos, alguma coisa nesse sentido. E eu achei muito bonito, porque a criança foi a primeira vez e teve bastante dificuldade. Ela ajudou ela a posicionar a perninha, e ela subiu uma rodinha, ela subiu a outra, como se fosse um andador de 4 apoios, mas com rodinhas. Ensinou a botar a perninha, aí subiu o degrau com bastante dificuldade. Ela ficou meio chorosa no começo, aí ela foi ajudando, ela deixou a criança tentar, ó, vem aqui, tenta. Ela tentou, aí o pezinho, a ponta do pé enroscou, não conseguiu e tudo mais. Mas aí quando transpôs o obstáculo, elas comemoraram, né? E tudo mais. E aí depois, no outro dia, de novo, aí a criança com mais segurança, com mais confiança, já não enroscou a ponta do pé. Aí, mesmo assim, a tutora ajudou. Aí, acho que na quarta vez ou na quinta vez, pelo menos, do vídeo, a gente não sabe quantas vezes foi repetido esse processo para chegar, a criança subiu praticamente sozinha. E essa é a ideia, com todas as questões de dificuldade dos nossos filhos, né? Essa é a ideia, que eles tentem, a gente dá o suporte necessário, outra vez na mesma circunstância ou em outra parecida, eles tentem, a gente oferte menos suporte, até que eles consigam navegar de acordo com a sua predisposição a adquirir aquele conhecimento. Tá ok? A grande síntese da teoria prática. Então, resumidamente, né, o que nós falamos até aqui é que Vygotsky fala da zona de desenvolvimento proximal, e a aba, a avaliação de linha de base, né, essa parte mais estrutural. A Vygotsky defende a mediação por um adulto nesse processo de aprendizagem, isso para qualquer criança, neuroatípica ou neurotípica, tá bom? Essa estrutura de andaime, tá? E a aba defende esse afastamento sistêmico e moderado da, da estrutura, do fornecimento e aqui fala do esvaecimento de dicas, né? Na aba fala que você vai dando dicas e depois você vai retirando para que de forma você consiga proporcionar a autonomia. E aí uma coisa que eu gosto muito e eu acho que existe no ambiente terapêutico uma dificuldade, uma falta, que a terapia comportamental, a aba, defende, que é a generalização e a autonomia funcional. Então é algo que é defendido, é algo que está
praticamente em todas as literaturas, mas é algo que é muito difícil de reproduzir no ambiente clínico. Então, trazer isso para a vida acaba ficando como responsabilidade dos pais, né? O ambiente clínico estrutura, ensina, mas a generalização, né, a autonomia funcional acaba ficando a cargo dos pais, tentar fazer com que essa criança aplique nos mais diversos ambientes e nas mais diversas circunstâncias da vida daquela criança, adolescente ou adulto, né? E terapeuticamente, eu acredito que é possível ser feito, mas com outros recursos de tempo, com outros recursos de estrutura para umas saídas, né, terapêuticas, com acompanhamento, com tempo, com paciência, com estrutura, com condições, para que inclusive durante as próprias saídas e aquele adolescente, aquele adulto receba os reforçadores necessários, né, que tenha meios que seja ofertado, inclusive, de autorregulação para que ele consiga alcançar o objetivo proposto para aquela saída, para que ele consiga se autorregular em momentos mais disruptivos, para que alcance aquele resultado proposto. E aí o desafio comercial é muito difícil, porque existe em qualquer mão de obra, em qualquer trabalho, a relação tempo-dinheiro, né? Então, para fazer isso da forma mais eficaz, é uma relação até bastante difícil, mas é possível e assim que deve ser feito para sedimentar, né, para solidificar esse aprendizado no desenvolvimento daquela pessoa, tá bom? A alfabetização do autismo não é um teste de resistência, é um exercício de precisão e empatia técnica. Então, o que eu defendo é que, além de ser um cientista, né, do comportamento, além de ter esse conhecimento aprofundado nas ciências do comportamento, através da análise experimental do comportamento, através da ABA, através da TCC, né, que é uma outra linha, mas da abordagem comportamental, né, da terapia cognitivo-comportamental, também para estas questões, o terapeuta deve ser o maestro das interações, né? Deve ser um mediador com muito bom senso, com um olhar crítico, com uma linha humana de conexões humanas, de suporte, né? Então sempre quando eu faço normalmente os slides com os degraus, eu sempre coloco o terapeuta como corrimão, né? Mas fazer aquela pessoa dentro da sua vida, dentro da sua proposta de experienciar os próprios estímulos aversivos, que ele enxergue o terapeuta, o pai ou a mãe que está o acompanhando como o corrimão para a aquisição daquela microevolução daquele degrau, tá bom? E essa aqui é a minha metodologia, é o que eu acredito, né? Uma linha mais humanizada, mais existencial, na busca da autorrealização, defendida por Maslow, né? E levando em conta todas as incontestáveis conquistas de habilidades de desenvolvimento cognitivo da linha comportamental, isso sendo aplicado no contexto neurodivergente. Tá bom? Fico à disposição. Seguimos estudando. Como eu sempre encerro, é uma honra estar aqui com vocês. É uma honra imaginar que alguém chegou até aqui e que pôde ouvir alguma coisa, uma sugestão, uma ideia, né? E não sou dono da verdade, isso é o que eu aplico nos estímulos do meu filho, isso é o que eu aplico na minha própria vida e tem trazido bons resultados e a ideia é essa. Ah, e outra coisa que eu costumo falar, até falei recente com um amigo, falei, e está aqui gravando, está aqui falando, compartilhando, está estudando a respeito disso, é mais para me ajudar do que para ajudar os outros, porque eu tenho esse sentimento altruísta, sabe? Essa sensação de imaginar que eu posso estar falando algo que pode estar ajudando alguém, que está fazendo bem para alguém, faz muito bem para mim. Então, talvez a maior motivação, é claro que num primeiro momento é ajudar as outras pessoas, mas eu tenho consciência de que
com isso eu sinto uma satisfação pessoal, né? É complexo, né? Mas também é por mim, né? O fato de estar aqui, o fato de estar estudando, o fato de estar compartilhando e não comercializando conhecimento, talvez o pagamento seja esse, essa sensação altruísta de bem-estar que eu acabo sentindo de estar compartilhando os meus estudos, tá bom? Muito obrigado a todos, fico à disposição e seguimos estudando. Obrigado.